Hoje é sexta, 7 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo venceu a equipe do Avaí por 2-1 ontem na ressacada e estamos na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. E o técnico Luiz Castro, sempre sincero, suas falas na entrevista coletiva, elogiou o que aconteceu, explicou o que foi o jogo, falou sobre o Campeonato Brasileiro do Alvinegro e está projetando ali pontos em relação ao nosso glorioso. Vou colocar aqui as principais falas do treinador botafoguense ontem na entrevista coletiva pós-jogo. Esse nosso giro de notícias, a análise da coletiva, está em nome de OneFootball. Se você por acaso ontem não conseguiu acompanhar os melhores momentos da grande vitória do Botafogo de virada, podem ver no OneFootball. Querem acompanhar a tabela de classificação que será feita daqui a pouco, nosso almoço com o TF, ela também, se vocês ainda não baixaram, estão dando mole, então, e com certeza vocês vão curtir bastante. Ele é o melhor e completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Baixe o OneFootball bastante e eu recomendo. O técnico do Botafogo, Luiz Castro, foi bem sincero em suas falas ontem na entrevista coletiva, e é muito tradicional do treinador botafoguense. Não importa se Botafogo vença ou perca as partidas, ele sempre terá ali a sua opinião forte sobre todos os pontos. Ele explicou o que fez em relação ali ao primeiro tempo e ao segundo tempo, a maneira tática que a equipe funcionou para virar a partida em cima da equipe do Avaí. Este será o primeiro trecho que eu vou colocar para vocês. O técnico vai explicar as suas ações e a mudança tática que ele fez no segundo tempo. É verdade, ainda estamos a estrear jogadores. Veja o caminho que nós andamos a fazer esta época e a chegada de jogadores ao longo da época de forma tão intermitente que ainda andamos a estrear jogadores. Falando do jogo, nós abrimos o jogo com uma situação do Jefinho, clara de golo, um remate que sai ao lado do poste e depois logo a seguir ao penalti e o golo do Avaí. O jogo, todo ele foi mais lutado do que jogado. Foi um jogo muito lutado, muito palmo a palmo, muito poucos espaços, sempre a encurtar. E nós sempre a queremos ganhar muito o jogo, mas a querer ganhar por caminhos que não eram aqueles que nós tínhamos de percorrer. E fundamentalmente um meio-campo muito distante, com as unidades muito distantes, muito pouco jogo interior, andávamos muito por fora e então isso fez-nos, obrigou-nos a uma reflexão e a uma mudança, obrigou-nos a construir a 3, a projetar o Marçal, a dar largura máxima com o Marçal pela esquerda, a dar largura máxima com o Vítor pela direita, tendo na base do quadrado o Carlos Eduardo e o Tchê, e tendo dois homens por trás do Tiquinho, neste caso o Jefinho e o Jacob, para podermos ter mais jogo interior e para podermos chegar com mais jogadores ao último terço do campo. E aí os jogadores acho que fomos demolidores nos primeiros minutos da segunda parte. Fizemos 2, criámos mais situações, falhámos golos que estavam fáceis de concretizar e depois aguentámos uma reação mais no final do jogo do Avaí, que tentou chegar ao empate porque não conseguimos avolumar o resultado como deveríamos ter feito pelas oportunidades que tivemos e naturalmente depois a partir de um determinado momento o racional passa a mais emocional. Por um lado nós a queremos defender o resultado, por outro lado a emoção do Avaí a tentar chegar ao empate, mas fomos sempre uma equipa que quis muito ganhar o jogo desde o primeiro minuto, só que em determinados momentos não da melhor forma. Sim, foi aquilo que eu lhe acabei de dizer, quando nós não percorremos os melhores caminhos e quando tínhamos muitos espaços no interior da nossa equipa devido aos nossos posicionamentos que não estavam a ser feitos de forma correta, naturalmente o Avaí percorreu ali teve algumas situações, não de golo iminente, mas de possível chegada ao último terço ao nosso último terço defensivo, mas foi sempre um jogo controlado e eu acho que a segunda parte
é aquela que fica, é aquela que fica como a maior marca do jogo, num domínio nosso, e não deixámos de criar o Avaí qualquer situação de possível golo na nossa baliza. Isso mostrou mais uma vez a forma como nós estamos a defender e a forma sólida como abordamos o momento defensivo, e depois juntámos a isso também o volume de jogo ofensivo e as oportunidades que criámos. A primeira parte, como diz, não é uma primeira parte tão bem conseguida como a segunda parte, por mérito do Importante, né, essa mudança tática que o Luiz Castro fez, né, de ter puxado o Rafael ali como terceiro numa saída de 3, você ter colocado o Vitor Sá como um ponta pela esquerda, e isso, pela direita, perdão, isso foi muito importante na vitória do Glorioso. E o Castro também fez uma breve análise sobre o seu trabalho na temporada, e chegou a comentar ali, ficou até com receio, né, pô, vai ser a primeira vez que você na minha carreira, sempre estou cumprindo todos os objetivos colocados. Vejam aí o que ele falou. O Brasileirão, como eu já tive a oportunidade de me pronunciar, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Eu acho que o que caracteriza o caminho da nossa equipa até hoje foi a forma como nós caímos com estrondo em determinados momentos da época, e a forma digna como nós encaramos sempre o dia a dia, com trabalho, com muita seriedade dos meus jogadores, com muita ambição, com muita determinação, e conseguimos levantar e depois voltámos a cair, porque tivemos 2 séries de 4 derrotas ao longo do campeonato que são marcantes. E sabe que quando uma equipa se constrói com dificuldades, é como a nossa vida. Quando a nossa vida se constrói com dificuldades, nós damos mais valor à vida e parece que ela fica mais bonita. É como as equipas quando se constroem com muita dificuldade, como nós construímos, em que houve momentos terríveis para nós, em que nós ouvíamos à nossa volta, eu só ouvia à minha volta algumas coisas que eu pensava para mim, poxa, será que isto é tudo isto, é toda esta avalanche de negatividade que nós estamos a provocar em toda a gente? E isso, não, apesar de eu ter sentido isso, não me desviou do caminho. Sou uma pessoa de convicções, ao contrário do que algumas pessoas dizem que eu sou um teimoso. Não sou teimoso, sou de convicções, que é muito diferente de ser teimoso ou ser convicto. E eu sou muito convicto no trabalho que faço. E então, se eu com 25 anos de carreira nunca fui despedido na minha vida, eu achava que não lutei para que não fosse este ano, que acontecesse esse despedimento a meio de uma época. E se com 25 anos de carreira, tudo aquilo que me tinha sido proposto pelos clubes, eu tinha sempre atingido objetivos, se era a Liga Europa conseguimos, se era não descer divisão conseguimos, se era ser campeão conseguimos, se era atingir títulos conseguimos, se a minha equipa técnica tinha conseguido, porque é que aqui não havíamos de conseguir? Então caminhámos com as convicções, e tive uma sorte muito grande, que é ter jogadores que acreditam muito naquilo que fazem diariamente, e acreditam muito nas propostas de trabalho, e acreditam muito na mensagem que eu lhes passo, e isso para mim, ter profissionais deste nível é fantástico, porque nós são muito maleáveis, conseguimos, ainda hoje estávamos em 4-3-3, passámos do 4-3-3 para um 3-4-3, e eles adaptaram-se com muita facilidade a tudo aquilo que foi pedido. Portanto, é um campeonato difícil, um campeonato que vai continuar a ser difícil, vamos continuar a lutar pelos objetivos que temos na nossa cabeça, e que os jogadores sabem quais são, e é um prazer trabalhar com eles, e é um prazer trabalhar no Botafogo. É um clube de grande história, e eu sinto-me bem, muito bem mesmo, a trabalhar no Glorioso, e a ter passado as dificuldades que passamos, e a saber que ainda vamos passar algumas, mas temos a convicção de que vamos acertar. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, vejam os outros vídeos de ontem, a nossa live pós-jogo. Hoje nós teremos almoço com o TEF, com análise da coletiva meio-dia. Teremos também Noite Alvinegra, os 3 conselhos aqui no canal. Eu achei bem sinceras essas falas do Luiz Castro, né? Sobre seu jeito, né? Sobre a maneira que o Botafogo foi nesse ano, todas as dificuldades, e como o grupo comprou o seu barulho, como ele sempre elogia os seus jogadores. Esse ponto é bem interessante. É isso, técnico Luiz Castro bastante honesto e com falas bem interessantes na entrevista coletiva de hoje. Comentem aqui o que acharam das falas do treinador botafoguense. É isso, meus amigos. É isso, meus amigos.
Tamo junto, o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Bagil, valeu, um beijo, tamo junto. Bagil é um beijo com valeu, juntei as palavras. Então, entre lá no Resenha com TF, galera, link aqui, ó. Dê uma moral, inscrevam-se lá, fazer o canal Resenha com TF chegar a 40. E aqui é 184.